Vamos lá, então. Então, agora o hiato, ó. Nós falamos sobre o ditongo crescente, decrescente, ditongo oral, ditongo nasal. Agora vamos falar sobre o hiato. O que é o hiato? Ó, o hiato é o encontro de duas vogais, ponto. Por que eu disse ponto? Porque você pode, se você lembrar, você vai lembrar que muitas vezes disseram para você assim, o hiato é o encontro de duas vogais que se separam. Isso é redundante. Isso é um pleonasmo, uma tautologia, uma figura de linguagem que consiste em repetir a mesma ideia. É uma repetição de ideia. Por quê? Se eu, nesta concepção que nós estamos trabalhando em encontro vocálico, nós falamos o seguinte, primeira lei, primeiro aspecto fonológico lá, das vogais. Não existe sílaba sem vogal. E depois, numa mesma sílaba, só pode haver uma vogal. Então, se eu tiver um encontro de duas vogais, automaticamente eu já estou dizendo que elas vão se separar. Então, eu não preciso dizer que são duas vogais que se separam. Eu digo só que é um encontro de duas vogais. Tá? Dizer que é um encontro de duas vogais que se separam é a mesma coisa de falar que eu estou com hemorragia de sangue. Eu estou com um terçol no olho. Estou com dor lombar nas costas. Estou com problema cardíaco no coração, problema hepático no fígado, problema renal no rim e hemorroide. Entendeu? Tudo isso aí. Então, olha só. A palavra saída. Ó. Saída. Vamos lá, ó. Saída. Aqui não está o encontro? Não está o encontro vocálico? Então, quando eu separo, eu falo saída. Beleza? Saída. Então, separei o A e o I, é o hiato. A mesma coisa de saúva. Tá? Saúva. Saúva é uma formiga, tá? Não é salva, não. Uma vez eu escrevi essa palavra, o menino falou, pô, eu sou salva, né? Só Cristo salva. Eu falei, não é salva, é saúva. É uma formiga. A fêmea da saúva é uma formigona, assim, que tem uma bundona, só chama de tanajura, né? Só é de São Paulo. Quem mora em São Paulo, vai lá no Largo 13, eles vendem farofa de bundinha de saúva. Pode ir lá que você encontra, tá? Dizem que é afrodisíaco. Para mim não serviu de nada. Eu comi aquilo lá, não tem gosto de nada aquilo lá para mim. Mas beleza. Né? Continua do mesmo jeito, forte, capaz. O cara. Olha lá. Saúva. Então, saúva é um hiato. Ó. Sa, o A numa sílaba, U na outra sílaba. Beleza? Saúva. Tranquilo? E eu tenho também o meu tritongo. Ora, ditongo no encontro de semivogal e vogal. E o que é o tritongo? O tritongo é o encontro de uma semivogal, mais uma vogal e outra semivogal. Tudo na mesma sílaba. Então, eu tenho 3 letras vogais na mesma sílaba. Também não é o que muita gente diz que são 3 vogais que não se separam. Isso não existe. Isso não existe. Tem engasguei aqui. Isso não existe. Na mesma sílaba, só posso ter uma vogal. Outras 2 letras vogais serão semivogais. Então, é exatamente isso que é o tritongo. É o encontro de uma semivogal, depois uma vogal no meio, a vogal sempre vai no meio, e outra semivogal. Tá? Então, vamos lá. Quantas sílabas eu tenho na palavra iguais? Quantas? 2. 2 sílabas na palavra iguais. Se eu tenho 2 sílabas na palavra iguais, consequentemente, eu tenho 2 vogais nesta palavra toda. Uma vogal está aqui e a outra vogal qual que é? O A. O A não é sempre vogal? É. O U é pronunciado ou não? Porque se ele não for pronunciado, não é sempre vogal. Eu falo igais ou eu falo iguais? Falei o U, pronunciei o U, fiz bico, então ele é semivogal. Porque se não fosse semivogal, eu teria um dígrafo. Lembra do dígrafo? Dígrafo consonantal, GU. Mas como eu pronuncio o U, eu não tenho dígrafo e eu tenho semivogal. Ó, semivogal aqui, semivogal aqui. Agora vamos fazer um teste. Pega o Y de iguais, só o Y. Y, oral ou nasal? Claro, oral. Oral. Não tem sinal de tio, não tem nada, a maior parte do som sai pela boca, oral. E na palavra saguão? Quantas sílabas primeiro de saguão? 2 sílabas, professor, não é isso? 2 sílabas. Então, quantas vogais eu tenho nesta palavra? Só 2 vogais, professor. Porque cada sílaba só pode ter uma vogal.
Obrigatoriamente. Então eu tenho uma vogal aqui e a outra vogal é o an aqui, tá? Significa que o que está de lado é semivogal, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar em preto aqui. Vogal, vogal aqui, semivogal, semivogal. Agora, o ai, oral. E o ão, nasal. Olha o sinal do tio aqui. E se eu coloco, você vai ver que o som sai mais pelo nariz. Então, esse aqui é um tritongo nasal, tá? Tritongo nasal. Beleza? Vamos lembrar daquela parte lá de trás? Ó, lembra do AM e o EM? Na mesma sílaba, eu tenho um dígrafo vocálico. Agora, se o AM e o EM aparecerem no final da palavra, o que é que eu tenho? Ditongo nasal. Concorda comigo? O A vogal e o M semivogal. Então vamos ver aqui esse aspecto aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou apagar aqui, tá? Ó, esse aspecto aqui, olha, presta atenção. Enxaguam e enxaguem. Lembra que eu falei? Acabei de falar? O A vogal e o M semivogal, porque o AM no final da palavra é vogal e semivogal, é ditongo, certo? Vogal, semivogal. Agora, você concorda comigo que se esse U for pronunciado, se eu fizer bico para falar esse U, ele também não vai ser semivogal? Ó, enxaguam. Então pronto, se o U também é semivogal, então aqui eu também tenho um tritongo nasal, tá? Enxaguam, aqui não é enxaguam, tá, gente? Coloca aí no lugar desse A aí, tá? Erro, tá? Um estúpido que errou. Eu. Fica tranquilo, Felipe. Ó, beleza? Fui eu que coloquei. Então é enxaguam e enxaguem, que é a mesma coisa. O EM no final não é ditongo, não é E vogal e M semivogal? Sim. E o U é o quê? Semivogal também. Outro tritongo nasal. Então, ó, esse guão e guen aqui, quando aparecer isso, também é tritongo, tá? Tritongo nasal. Enxaguem e enxaguam. É basicamente essas duas palavras, uma ou outra diferente, mas que tem a mesma pronúncia, mesma terminação. Tudo bem? Então nós vimos até agora. Olha lá. Dífono, dígrafo, encontros vocálicos. Ditongo, crescente, decrescente, oral e nasal. O hiato e o tritongo, oral e nasal. Tudo bem? Beleza? Então agora nós vamos partir para estudar as sílabas. As sílabas, tá? Ah, eu coloquei o enxágue, hein? Eu sou uma besta. Coloquei o enxágue aqui, ó, tá? Acabei de falar do enxágue, eu coloquei aqui, não tinha aparecido, né? Não tinha aparecido. Né? Esqueci, errei. E aí? Errei. Tá? Mas vamos lá. Você já entendeu? Tá aí o material. E agora chegamos também num problema sério que acontece com as palavras aí. Quando você faz o tritongo, a sílaba tônica, não tem nada a ver com tritongo, sílaba tônica, tá? Então, se você perguntar aí, ó, até para professor mesmo, a gente trabalha muito com professor, com professor de alfabetização, né? Trabalha muito com esses professores na formação dos professores, na faculdade, trabalhamos também com formação de professores, tá? E a gente pergunta, professora, o que é uma sílaba tônica? Garoto, o que é uma sílaba tônica? Os cursinhos pré-vestibulares. O que é uma sílaba tônica? A maioria responde. Professor, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Mais forte. O que é uma sílaba forte? O que é uma sílaba fraca? Você consegue me dizer o que é uma sílaba forte? O que é uma sílaba fraca? Não dá para você dimensionar isso. Para que nós possamos entender alguma coisa, é necessário que a gente compreenda concretamente o que aquilo significa. E para você entender concretamente, eu te dou um conceito e preciso te dar um método para você colocar em prática esse conceito, digamos assim. É mais ou menos como aquele desenho, quem não sabe, procura no YouTube aí, o desenho do Bob, né? O Fantástico Mundo de Bob, chama esse desenho. É um menininho pequenininho que ele cria, como se diz, cria conceito.
Tendo um menino de 4 anos, a mãe dele fala assim, ó, o seu irmão está uma arara. Aí aparece um balãozinho assim, né, de pensamento, ele imaginando o irmão dele uma arara mesmo. Ele cria um conceito, ele concretiza o conceito. E é isso mais ou menos que você tem que fazer. Agora, se eu chegar para o Bob e falar, Bob, a sílaba tônica é a sílaba mais forte, o que, é que ele vai entender? Vai aparecer um balãozinho na cabeça dele, uma sílaba, né, marombada. Porque não dá para você dimensionar o que é sílaba forte e o que é sílaba fraca. Faz aí na sua casa o seguinte exercício. Fala para mim qual é a sílaba tônica da palavra sozinho. Tempo. Sozinho. Eu aposto que uma grande parcela dos que estão em casa disse, ou pensou, ou imaginou, está falando para o colega agora. Ah, a sílaba tônica da palavra sozinho é o só. Não é. Tá? Sílaba tônica da palavra sozinho não é o só. E a sílaba tônica da palavra cafezinho, qual é? Também não é o fé, tá? Também não é o fé. Estou imaginando a gente brigando com outra. Não é o fé, não é o fé. Não é o fé, tá? Por quê? Se você falou o fé, você está dizendo para mim que a sílaba tônica é aquela que é mais aberta. Ou está me dizendo que você não entendeu o que é sílaba tônica. Então vamos colocar assim, ó. Opa! Vamos colocar assim, ó. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais prolongada. É a sílaba mais prolongada. Tá? Aquela mais comprida. Aquela que quando você fala, você prolonga mais essa sílaba. Tá? Há várias maneiras. Por exemplo, ano que vem, ano de Copa do Mundo. Tá? Copa do Mundo, você vai lá estar torcendo para o Brasil, você vai falar, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Não é isso? Sabe qual a parte que você prolongou aí quando você cantou? A sílaba tônica. É assim. Tá? Isso acontece muito quando você está, por exemplo, lá no estádio de futebol. Aí você está lá, torcendo para o seu time, né? Você está torcendo para o Vasco. O Vasco que não vai cair, Felipinho. Para com isso. O Vasco não vai cair. Eu não sou vascaíno, mas o Vasco não vai cair, tá? Ou vai? Bom, você está torcendo para o Vasco, né? Aí você está lá. Vasco. Vasco. Da palavra Vasco, qual é a que eu prolonguei mais? Vasco. Não é o Vaz? Essa é a sílaba tônica. E da palavra Mengo, do Flamengo, os caras estão quase se matando aqui. Mengo, da palavra Mengo é Mengo. Mengo. Qual que eu prolonguei mais? Não é o Men? Pronto, essa é a sílaba tônica. E do Corinthians? Do Corinthians é Timão, eu. Timão, eu. Qual que é? Não é o mão? Nem se. Nense. Pelo menos foi isso que ele falou. O Fluminense é Nense só, né? Tá? E do nosso amigo Robson, o time de São Paulo, né? Qual que é o time de São Paulo? Vamos lá, todo mundo. Bambi. Não é Bambi? Não pode? Não pode falar? Não pode falar aqui? Ah, tá. Desculpa, gente, não é Bambi, tá? É São Paulo, né? Então vamos lá. Paulo. Qual que eu prolonguei mais? Bom, sílaba tônica, então, é a mais prolongada. É a mais prolongada, tá? A mais prolongada. É aquela que quando você fala, você prolonga mais. Se você quiser usar esse método do time de futebol, você pode usar para todas as palavras. Vamos supor que a sua palavra agora é a palavra cafezinho, aquela que nós falamos agora há pouco aqui. Vamos lá, ó. Cafezinho. Qual que é? É o zi. É o zi que é a sílaba tônica. E na palavra sozinho, mesma coisa, ó. Sozinho. Qual que é a sílaba tônica? O zi da palavra sozinho. Então, sempre. E da palavra cavalo? Cavalo. Qual que é? O vá. E da palavra maçã? Maçã. Não é maçã? Não é o san? A san. E da palavra lâmpada? Lâmpada. Lâmpada. É o lã. Sempre que você pronunciar, você vai colocar em evidência mais prolongado, falar com a pronúncia mais prolongada a sílaba tônica. A sílaba tônica sempre é a que você prolonga mais. Perfeito? Beleza. Bom, e aí você vai ter
a sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba tônica, a seguinte classificação. Por exemplo, se a sílaba tônica for a última sílaba, nós teremos uma palavra oxítona. A palavra capilé, 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 não é o lé que é mais prolongado? Então é a última sílaba tônica, essa palavra eu vou chamar de oxítona. E se for a penúltima sílaba da palavra cavalo, não é a penúltima? Ó, última, penúltima. Se é a penúltima sílaba, então a palavra é paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, ó, semáforo, antepenúltima, a palavra vai ser uma palavra proparoxítona, está todo mundo careca de saber isso, correto? Se você está careca de saber isso, você vai me dizer, então, a palavra pés é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Pensa aí, me diz. Se você disse que esta palavra é uma palavra oxítona, você não entendeu isso aqui. Por quê? Imagina. A gente chama de conceito de... não é de proporção, mas fugiu a palavra, que é conceito de ordenamento. Isso, ordenamento, lembrei. Conceito de ordenamento, de ordem. Olha, se eu vou correr sozinho no quarteirão, imagina que eu vou correr sozinho no quarteirão, tá? Me preparo com o cronômetro, corro sozinho, dou a volta. Quando eu chego na origem, ou no ponto em que eu saí, em que lugar eu cheguei? Em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último? Eu cheguei. Por quê? Porque a noção de ordenamento me diz que para eu chegar em primeiro, obrigatoriamente alguém deve ter chegado em segundo, ou em último se nós estivéssemos correndo em dois. E para eu chegar em último, obrigatoriamente deve ter dois, para alguém chegar em primeiro e aí eu chegar em último. E para eu chegar em antepenúltimo, é preciso que tenha no mínimo 3. Tá? Então, uma palavra que só tenha uma sílaba pode ser oxítona? Não, porque para ser oxítona, a sílaba tônica deve ser a última sílaba. E se eu tenho última sílaba, eu tenho que ter no mínimo 2, para ter a última e ter a primeira. Tá? Então, sílaba, palavra que só tem uma sílaba, não pode ser oxítona. Não tem como, não tem jeito. E sabe o que acontece nos concursos? Sabe? A FCC vai falar para você assim, a palavra lá, Macapá e Paraná são acentuadas pelo mesmo motivo, ou seja, oxítonas terminadas em A. Aí você vai lá e coloca que é verdade. Não é verdade, porque a palavra lá é monossílaba. Então, quando a palavra tem só uma sílaba, ou ela é monossílaba tônica, ou ela é monossílaba átona. Nunca oxítona. Não tem como ser oxítona. Para ser oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Não esqueça disso. 2 sílabas. Para ser paroxítona, eu tenho que ter também no mínimo 2 sílabas. Ó, oxítona, eu tenho que ter a primeira e a última ser a sílaba tônica. Paroxítona, eu tenho que ter a última e a penúltima ser a sílaba tônica. Então tem que ter no mínimo 2 sílabas. Pode ter mais? Pode ter mais. Tá? Mas ela tem que ter no mínimo 2. E para ser proparoxítona, então, eu tenho que ter no mínimo 3 sílabas para ter a última, a penúltima e a antepenúltima ser a sílaba tônica. Tudo bem? Então não diga mais que sílaba, a palavra que só tem uma sílaba é oxítona, que não é. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Outro conceito é muito simples. Palavra que só tem uma sílaba é monossílaba. Palavra que só tem 2 sílabas é dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E 4 sílabas, né? Ou mais de 3 sílabas, 4 ou mais de 4, é polissílaba. Tá? Mais de 3 sílabas a gente chama de polissílaba. Ainda tem em algumas gramáticas 4 sílabas, chama de tetrassílaba. Mas isso para concurso não existe. Tudo bem? Beleza? Bom, presta atenção agora nesta terminação aqui, ó. Tá vendo? A, E, O, seguidos ou não de S, E, M, N, S. Essas terminações aqui é que você deve memorizar, deve ter decorado mesmo, tá? Tem muita gente que fala, não pode decorar mais. Você não pode decorar sem entender. Como é que é o nome da sua mãe? Não sei, não decorei. Sei. Pode falar. Não dá.
tá? Você sim precisa memorizar algumas coisas, mas essa memorização vai fazer com que você memorize e entenda. Quer dizer, não é que vai fazer, você precisa memorizar e entender. Só memorizar que não dá, tá? Você precisa saber, ter outros processos além da memorização simplesmente. Então aqui, ó, você precisa saber essa terminação, ó, A, E, O, seguidos ou não de S, quer dizer que pode estar no plural ou no singular, EM e NS. Essas terminações devem ser memorizadas para acentuação das oxítonas, paroxítonas e monossílabas. Oxítonas, paroxítonas e monossílabas, tá? Você vai usar a mesma terminação e a gente já vai ensinar como é que funciona isso, já que você já não sabe. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Primeira, regra das oxítonas. Quais são as oxítonas? Aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba, né? Ou seja, a sílaba mais prolongada é a última sílaba. Quais são as oxítonas que nós acentuamos? Nós só acentuamos as oxítonas que terminem em A seguido ou não de S. Ó, A, Ba, Da. Tá vendo? É uma oxítona que terminou em A. Por isso que eu acentuo. Cafuné, bambolê, café, Pelé. Tá? Tudo aí. São o quê? Palavras oxítonas terminadas em A, E, tá? Ó, bambolê. Tá vendo? Bambolê. Bambolê é aquele instrumento que você coloca no quadril para ficar girando, ou também uma marca de chinelo antiga. E aí, em muitos lugares, você chama o chinelo de dedo, aquele chinelo havaiana de bambolê. Tá bom? Bambolê. Mocotó. Mocotó. Tá? Mocotó. Oxítona terminada em O. Gigolô. Gigolô. Oxítona terminada em O. Tá? Então, vejam. Eu acentuo só as oxítonas terminadas em A. Por exemplo, se fosse abadás, seria acentuado? Sim, porque pode ser seguida ou não de S. Tá? Seguida ou não de S. Tudo bem? Então, abadás, cafunés, bambolês, mocotós, gigolôs também poderiam ser acentuados. Tá bom? Beleza? E a palavra itu é acentuado? Itu é uma oxítona, não é acentuado. Por quê? Porque terminou em U. E a palavra caju é acentuado? Não. Caju é uma oxítona terminada em U. E a palavra tatu é acentuado? Não. Professor, e a palavra troféu é acentuada? Por que troféu é acentuada se troféu também é uma oxítona e terminou em U? Presta atenção. Fugiu a regra, ou seja, não está numa dessas regras aqui, não é acentuação das oxítonas. Fugiu a regra, vai ter sempre um encontro vocálico. Sempre. Ou é regra do ditongo, ou é regra do hiato. Não vai ser. Por quê? Oxítona terminada em U não é acentuado. Eu não posso falar que troféu é acentuado porque é uma oxítona terminada em U. Não dá. Troféu é acentuado por uma outra regra, regra do encontro vocálico. Então, fugiu a regra, eu vou ter um encontro vocálico. Ou está errado. Vejam que tatu não tem encontro vocálico, não tem ditongo, hiato ou tritongo. Né? Não tem. Então, tatu não é acentuado, caju não é acentuado, mandacaru não é acentuado. Tá? Agora, baú é acentuado. Por que baú é acentuado? O que eu acabei de falar? Fugiu a regra, tem um encontro vocálico. Aqui é um hiato. Então, aqui é regra do hiato e não é regra da oxítona. Tudo bem? Então, eu só acentuo as oxítonas terminadas em comigo, ó. A, E, O, seguidas ou não de S, EM e ENS, tá? Então, eu vou acentuar também EM e ENS. Eu vou acentuar também a palavra, ó. Aqui, ó. A palavra armazém, e a palavra armazéns, tá? Ó, armazéns, ENS e EM, tá? Oxítona terminada em ENS e oxítona terminada em EM. Beleza? Tranquilo? Tá anotando? Não tá anotando? Não tem problema. Qual que é a nossa... Nós usamos a tecnologia, moçada. Você pode voltar aí quantas vezes você quiser. Você pode assistir de novo. É essa a nossa vantagem. Isso aqui é futuro. Você estuda na sua casa. Você estuda com os melhores professores do Brasil. Tá? Os melhores professores do Brasil. Você estuda no melhor site de concursos do Brasil. Tá? É top
10 o nosso concurso. Ok? Top 10. Nós estamos entre os 10 melhores, sem dúvida. O que mais aprova, tá? E você tem a oportunidade. Agora, se você quiser anotar, tem gente que gosta de anotar. Tranquilo. Beleza? Vamos para frente? Bom, sabendo esta terminação aqui, você sabe a regra das oxítonas? Sabe. Mas você sabe também a regra das monossílabas. Por quê? Porque as monossílabas, nós acentuamos as monossílabas tônicas, que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. O EM e o NS não entra aqui. Só o A, E, O, seguidos ou não de S. Tá? Então, quais são as monossílabas? Por exemplo, Lá, terminou em A. Então, Lá é uma monossílaba terminada em A. É acentuado. Fé, terminou em E? Terminou. D, terminou em E, do verbo dar? Terminou. Nó, terminou em O? Terminou em... Se fosse nós, seria acentuado? O plural de nó? Também seria acentuado. Por quê? Porque é seguida ou não de S. Tá? Agora, e céu? Céu não é uma monossílaba, professor? Céu não é monossílaba? É. E por que céu é acentuado? O que é que eu falei agora há pouco? Monossílaba terminada em U é acentuado pela regra da monossílaba? Não. Por que céu é acentuado? Porque tem um encontro vocálico. Fugiu a regra, tem um encontro vocálico. Agora, a palavra nu tem acento? Não. A palavra tu tem acento? Não. Outra palavra qualquer terminada em U não tem acento, Não tem acento. Por quê? Porque não tem encontro vocálico. O céu é acentuado porque tem encontro vocálico. Então, o céu é regra do ditongo e não regra da oxítona. Ou da monossílaba, desculpa. Monossílaba terminada em U, em I, não tem acento. Beleza? Tranquilos? Ok. Tá? Agora, a regra das paroxítonas. Lembra que eu falei? Se você souber esta terminação aqui, você sabe a regra das oxítonas, você sabe a regra das monossílabas e você sabe também a regra das paroxítonas. Por quê? Eu não acentuo as oxítonas que terminam assim? Sim. Então, as paroxítonas que terminam assim, eu não vou acentuar. Presta atenção. Toda paroxítona que termine em A, E, O, EM e NS, eu não acentuo. Não acentuo. Tá? Eu acentuo as oxítonas que terminam assim. Eu acentuo as monossílabas que terminam com esse começo aqui. Agora, as paroxítonas eu não acentuo as que terminam assim. Ou seja, essa terminação aqui eu vou acentuar, eu vou usar para acentuar as oxítonas e as monossílabas. Mas não, eu disse não vou utilizar para acentuar as paroxítonas. Tá? Eu acentuo todas as paroxítonas que não terminem em A, E, O, EM e NS. Então é por isso que eu acentuo a palavra fênix. Tá vendo? Fênix, não é paroxítona? E veja, não terminou nem em A, nem E, nem O, nem U, nem O, nem MS. Certo? Então, fênix é uma palavra paroxítona acentuada pela regra das paroxítonas. Tá? A mesma coisa a palavra tênis. Eu disse tênis. Disse tênis, tá? Tênis. A palavra tênis é uma palavra paroxítona que terminou em IS, não terminou nem em A, nem E, nem O, nem EM, nem NS. A palavra açúcar, tá vendo aqui, paroxítona terminada em R. A palavra imóvel, paroxítona terminada em L. A palavra bíceps, paroxítona terminada em PS. E aqui a palavra ímã. E a palavra ímã é terminada em quê? Se você falou que é terminada em A, então você fala imã. Não é imã, é imã. Terminou em an. Tem acento? Tem acento. Paroxítona terminada em an. E órgão. Órgão hoje você pode justificar de duas maneiras. Você pode falar que é uma paroxítona terminada em ditongo ou uma paroxítona terminada em ão. Então não terminou nem A, nem E, nem O, nem M, nem NS. Porque se terminar numa dessas, eu não acentuo. Tá? Próton. Paroxítona terminada em ON. Agora preste atenção na palavra hífen. Hífen. Eu vou apagar aqui para ficar mais claro para você, tá? Olha. Tá vendo aqui a palavra hífen? Vejam bem. Hífen. Vou colocar aqui.
Ó, hífen. Não é uma paroxítona, ó. Hífen. Prolongo mais no meu I? É. Terminou em A, E, O, seguido não de S? Não. Terminou em EM? Não. Terminou em ENS? Também não. Então eu acentuo, porque eu acentuo todas as paroxítonas que não terminem em A, E, O, seguidos ou não de S, EM, NS. Por que eu fico repetindo a toda hora? Que é para você memorizar esse negócio. Tá? Essa terminação A, E, O, seguida no de S, M, N, S, você precisa memorizar. Ok? Então, ó, hífen é uma paroxítona que terminou em EN. Então, eu acentuo. Agora, vamos passar para o plural, ó. Aqui, ó. Olha o que acontece quando a gente passa para o plural. Tá vendo? Ela continua sendo paroxítona, né? Hífens. Mas, ao passar para o plural, eu passo a ter a terminação ENS. Eu passo a ter a terminação ENS. E aí, essa é uma palavra que eu acentuo no singular, porque ela não terminou, ela não tem no singular nenhuma terminação igual a essa, mas ao passar para o plural, ela passa a ter a terminação ENS, aí eu já não acentuo mais. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, ó, esta terminação aqui, A, E, O, seguida ou não de S, E, M, N, S, serve para acentuar as oxítonas. Eu uso essa terminação para acentuar as oxítonas. Eu uso o início dessa acentuação para acentuar as monossílabas. E eu não uso esta terminação para acentuar as paroxítonas. Tá? E aqui embaixo? Ó. Sa, u, va. Não é uma paroxítona? É. Não terminou em A? É. Professor, o senhor acabou de falar que paroxítona terminada em A não é acentuada. Mas o que eu falei nos outros lugares também, no oxítona e na monossílaba? Se tiver acento uma paroxítona terminada em A, é regra da paroxítona? Não. Tem acento ou está errado, ou existe um encontro vocálico. Então aqui, ó, sa, u, não é o hiato? Tem um encontro vocálico. Fugiu a regra, tem um encontro vocálico se tiver acento, tá? Agora, pode estar errado. Quando que está errado? Ó, muita gente põe acento na palavra coco. A palavra coco tem acento? Gente, não tem. É uma paroxítona terminada em O. Não tem acento. Coco não tem acento, tá? Coco é uma palavra que não tem acento. Você já viu com acento? Já. Eu já vi até assim. Cocô. Cocô é uma oxítona. Oxítona terminada em O tem acento. Eu já vi. Aqui, água de cocô gelada. Eu já vi. Entendeu? O cara sabe que uma das duas tem acento. Não sabe qual que é, então tasca o acento lá. Errado. Tá? E eu já vi com 2 acentos também. O cara não sabe onde coloca o acento. Vamos colocar nos 2. Não for um, é o outro. Não é verdade? Tá aí. Tá certo?